Voltando. Então, a partir do candle 15. O candle 14 ele fechou abaixo da mínima do dia, tá? Só que fechou ali numa região próxima do fechamento do dia anterior, fechamento do dia 14. Então, a obrigação do preço é continuar esse movimento de queda, tá? Isso agora a gente está próximo dos 50% do dia anterior, inclusive. O candle 15 inicia uma correçãozinha aqui, ele dá alvo exatamente no fechamento do dia anterior, tá? Nesse prior code do dia anterior. Como ele evita a continuação dessa queda, ele inicia essa correção e também deixa uma nova mínima para a gente, tanto do dia como do micromovimento, né? Aí o candle 15 ele fecha um candle positivo, mas ele fecha abaixo dos seus 50%, abaixo dos 50% do micromovimento e só dando alvo no gatilho do 13, 12, 13 ali, que são a contenção para esse preço continuar subindo, tá? Então a obrigação do preço, ele ainda está fazendo só um pullback, ele tem até ali os 50% para poder voltar e continuar o movimento de queda. Então a gente ainda espera um movimento de queda, só um pullback para ele poder continuar essa queda. O candle 16 fecha um candle de força, agora ele fecha um pouco mais forte, acima dos seus 50%. Ele consegue romper o gatilho do 12 e do 13, mas ele não passa dos 50% do dia, ele fecha na verdade em cima desse 50% do micro, ele fecha em cima desse 50%. Mas teoricamente ele não tem nada que impeça o preço de subir, mas os 50% é um ponto importante para a gente. Ele ainda está fazendo um pullback para romper e renovar mínimas. Beleza. O 17 vai lá, testa o 50% novamente do micromovimento e devolve, faz o pullback. Ele sozinho ele confirma e executa o pullback, porque ele consegue romper a mínima do 15, que era até então a mínima do dia. Ele rompe a mínima do 15 e dá a obrigação para o preço de continuar descendo, mas agora ele está na cara dos 50% do dia anterior. O preço tem a obrigação de continuar a descida, tá? Mas aqui é um ponto de reversão importante, vamos tomar cuidado com ele. O candle 18 ele consegue romper o candle 17, ele fecha ali um doji, mas ainda fecha abaixo dos seus 50% e fecha em cima dos 50% do dia anterior. Então, como eu disse, é um ponto de importância aqui. Ele ainda tem a obrigação de continuar o movimento de queda, mas esse é um lugar onde a gente não pode fazer nada. O candle 18 ele foi lá e testou o gatilho do candle 16, que tinha sido validado, aliás, tinha sido formado pelo rompimento da mínima do 16 pelo 17. Então ele rompe, foi lá, testou o 16, voltou, rompeu a mínima do 17, mas fechou em cima de 50% do dia anterior. O candle 19, ele inicia uma correção. Fecha um candle positivo, ele não rompe, né? Ou seja, ele não rompe os 50% do dia anterior, fecha um candle positivo e estabelece um novo fundo e um novo micromovimento. O novo micromovimento ele vai da mínima do candle 18, está em torno dos 5.108,72 até a máxima do candle 15, que é 5.117,42. Ele estabelece também um novo 50%, que é 5.113,07 aproximadamente, e ele rompe esse 50% para cima, ou seja, ele faz aqui uma rejeição de fundo. E essa rejeição de fundo também é interessante, por quê? Porque ele rompe a máxima do candle 18, ele rompe os 50% desse micromovimento formado e rompe o gatilho do 16. Só que, assim, ele tem a obrigação de ir até a máxima ali do 16, que é onde alguns vendedores colocaram seus stops, aqueles que venderam no 17 ou no 18, né, para buscar essa liquidez. Só que ele deu alvo no gatilho do 12 e do 13.
que também estão protegendo, que não foi rompido. Aliás, não, o gatilho do candle 12 e 13 já foi rompido pelo candle 16. Então, a próxima parada dele é ou 50% do dia, que ainda não foi rompido, né, de baixo para cima, ou ele tende a buscar a liquidez ali de cima do candle 12 e 13, tá? É um ponto de reversão importante, 50% do dia anterior. Só que ele está vindo, ele tem uma short de baixa aqui, ele está vindo numa queda, topos e fundos descendentes. Então o que se espera aqui é que ele num minuto ele faça topos e fundos ascendentes para poder confirmar essa reversão. Então vamos esperar e vamos ver, só que num minuto a gente não tem, no backtest a gente não tem como verificar. Tá? Eu num minuto faria isso, tá? Mapearia um minuto para ver se ele está fazendo essa reversão de tendência, porque agora a obrigação que ele tem é de pelo menos acima do candle 12 e 13, porque o gatilho do 12 e 13 já tinha sido rompido antes pelo 16, então ele tem que ir lá, não tem nada que segure ele ali. O candle 20 ele vai até a máxima do candle 16, buscar aquela liquidez, ele fecha abaixo dos 50% dele mesmo, mas ele não consegue nem romper candle 19 e nem ficar acima de 50% dele mesmo. Mas ele vai lá, captura um pouco dessa liquidez e pode continuar descendo a partir daí. Só que ele ainda está acima de 50% do micromovimento. Então, a tendência ainda é de alta desse preço. Aliás, é de reversão, é de correção, pelo menos até ali a 50% do dia. Perfeito. O 21 ele dá uma testada para baixo e continua a subida, tá? Ele vai lá, rompe máxima do candle 16, que era um pivôzinho que a gente estava mapeando, máxima do 15, ele chega até aquela região, buscar liquidez, a região da máxima do 12, 13, a máxima do 11 lá, para buscar aquela liquidez. Ele foi até lá, rompeu inclusive 50% do dia, tá? Então agora sim ele reverte essa tendência e está dizendo para a gente que ele vai até a máxima do dia agora. Aliás, ele deu essa obrigação para o preço de ir até a máxima do dia. Vamos ver o que ele vai fazer. O candle 22 fez uma correção, o que é normal, né? O candle de 22 fez uma correção, deixou um novo micromovimento, que vai da máxima do 21 ali em 5.120,49 até a mínima do 18, 5.108,72. Ele inicia essa correção, só que agora a gente tem uma divergência aqui, porque ele está abaixo de 50% do dia, mas está acima de 50% desse novo micromovimento. Então assim, ele começou a fazer um micromovimento, uma correção aqui, onde ele pode ir até os 50% desse novo micromovimento, desconsiderando provisoriamente esse 50% do diário, mas aqui a gente não faria nada, porque até então a gente tem uma correção, mas ele está abaixo de 50% do dia. Abaixo de 50% do dia, a tendência é de ir até a mínima. Só que ele tem os 50% do micromovimento, que podia ser um pullback para ele continuar esse movimento de alta. Então vamos esperar até onde ele vai. A obrigação dele é continuar essa correçãozinha aqui e pelo menos até a mínima do 22 ou até os 50%. Ali, no máximo, ele podia até o gatilho do 18, caso ele quisesse voltar a subir, caso ele quisesse fazer essa correção para subir. Então vamos lá. O 23 não quis nem saber, ele não quis continuar a descida e realmente era só uma correção, pelo menos por enquanto, e ele estabeleceu um novo micromovimento, que agora a gente puxa a mínima, agora a mínima desse micromovimento é a mínima do 22. Ele já cumpre com a obrigação de pullback dele, que era renovar a máxima do 21. Tá? Mas ele ainda está acima de 50% do dia, então a obrigação dele ainda é chegar até a máxima do dia agora, pelo menos. Perfeito. Agora o que acontece? Acontece que o candle 24 devolve. O candle 23, eu esqueci de falar que o candle 23 não rompe a máxima do candle 22.
Daí tinha cumprido a obrigação dele no micromovimento, que era renovar a máxima do 21, mas no macromovimento ele ainda não cumpriu, né? Que é romper ou renovar a máxima do dia. Ao 24, o que ele faz? Ele devolve o movimento para baixo dos 50%. Ele devolve para baixo dos 50% do macro, né? Que ele estava acima agora, inclusive abaixo de 50% do micro. Aí o que ele fez aqui? Ele fez uma falha de pullback. Por quê? Porque a obrigação no 23, depois no 24, perdão, no 21 e depois no 23, era de romper ou renovar a máxima do dia. Quando ele devolve o preço para baixo dos 50% do micro, para baixo dos 50% do diário, rompendo a mínima do 23, ele disse para mim que ele recusou esse topo formado ali pelo 21 e 23 depois, tá? Ele rejeitou esse topo, provocando a falha de pullback. Essa falha de pullback agora tem a obrigação de chegar até a mínima do dia, novamente, tá? Então foi só uma busca de liquidez até ali e agora ele vai voltar, ele deve voltar para chegar até a mínima do dia. O 25 faz uma leve correção, deixando um novo micromovimento, que vai da mínima do 24 até a máxima do 23. Máxima do 23, 5.121,45. Mínima do 24, 5.114,81. Deixando uma liquidez aqui abaixo do 24 também. Tá? Assim, o 25 agora ele está subindo para poder pegar um pouco de liquidez, fazer uma impulsão, uma nova impulsão, tá? Mesmo porque ele tinha chegado na mínima ali do micromovimento, que é a mínima do 22, né? Ele chegou, consumiu um pouco dessa liquidez, só que até então ele ainda está na falha de pullback. O 25 deu alvo no gatilho do 23, ainda está abaixo dos 50% do micro e dos 50% do diário. Então a obrigação do preço ainda é continuar descendo. Ele ainda está na falha de pullback. Tá? O candle 25 fecha acima dos 50% dele mesmo, só que ele fecha abaixo desses outros 50%. Então a tendência primária é de baixa, é continuar essa negação que ele promoveu. É isso mesmo que ele faz. O 26 ele nega o movimento com força, inclusive, com bastante força, rompe a mínima do 24 e dá alvo no gatilho do 18. Ao gatilho do 18, como ele não rompeu, é normal que ele volte para pegar um pouco de liquidez para poder continuar a descida até a mínima do dia. Agora a gente tem uma força muito grande ainda de continuar esse movimento de queda, né? Então a obrigação do 27 é continuar caindo. O 27 faz exatamente o que a gente tinha pensado. Como ele não tinha rompido o gatilho do 18, ele volta para pegar um pouco de liquidez, tá? Então a gente tem um novo micromovimento. Um micromovimento que vai da mínima do 27 até a máxima do candle 25, tá? Desse micromovimento, dos 50% desse micromovimento, o preço está trabalhando acima. Então, assim, teoricamente, a gente teria aqui uma rejeição de fundo. Só que ele parou na cara do gatilho do 25. Então, a gente ainda não tem uma rejeição de fundo. Tá? A gente vai considerar uma rejeição de fundo se a gente tiver ali topos e fundos, tiver uma teoria de Dow ascendente novamente, para dizer que ele fez essa rejeição de fundo, porque a gente ainda está com uma short de baixa ali, identificando um movimento de queda. A gente mapeou uma falha de pullback, tá? E ela ainda não foi desconfigurada. Então, até ela não ser desconfigurada, a gente vai manter essa análise. A obrigação do candle 28 agora, especificamente, é continuar o movimento de alta, tá? Mas a gente tem ali dois pontos importantes, o gatilho do 25 e o gatilho do 23, que ainda não foi rompido também. Vamos ver o que o preço vai fazer.
Ótimo. O gatilho do 25 foi rompido pelo 28, mas ele sentiu a região, tá? Ele foi até os 50% do dia, deu alvo no 50% do dia, deu alvo no gatilho do 23, fechou abaixo dos 50% dele mesmo. Ou seja, a queda ainda não foi desconfigurada, tá? Ele está acima dos 50% do micromovimento, só que a gente puxa ali para um outro novo micromovimento, que é lá a máxima do candle 23, que é aquele gatilho, né? Que é o gatilho que está segurando o preço para ir acima do próprio candle 23. E desses 50%, o preço ainda está trabalhando abaixo. Então não está desconfigurado, não tem nada ainda para se preocupar, mesmo porque até então a gente conseguiu uma leitura clara. Candle 29 está subindo, consegue romper 50%, mas ele ainda está abaixo dos 50% dele mesmo, ainda está abaixo dos 50% do diário e não rompe máximas. Ou seja, ele está ali ensaiando uma subida, mas ainda não convenceu. Vamos ver. Beleza? O Candle 30 testou um pouco mais para cima, tá? E voltou a descer. Ele confirma um pullback de novo para mínimo, deixa o novo micromovimento, que agora vai da máxima do 28, que está em 5.119,89, para a mínima do 27, que está em 5.111,74. Ele confirma esse pullback para mínima porque ele rompe os 50% desse novo micromovimento. 50% está em 5.115,82 mais ou menos, e agora assim, o alvo primário dele é a mínima do 27, que é a mínima do micromovimento. Tá? Mas o que ele precisa fazer ainda é vir até a mínima do 18, que era a obrigação que ele gerou lá no 24, né? Com a falha de pullback. Então vamos ver. O 31 nega esse movimento. Aí quando ele nega esse micromovimento, aí ele promove uma nova falha de pullback. Por que ele promove uma nova falha de pullback? Porque agora ele tem outro micromovimento. Como o 31 fechou positivo, ele tem um novo micromovimento, que vai da máxima anterior, que é a máxima do candle 28, 5.119,89, para a mínima do 30,31, que é o 5.112,20. Os 50% desse novo micromovimento está em 5.116,05. Esse 50% o 31 conseguiu romper para cima. Além dos 50%, ele também rompeu o gatilho do 29. Quando ele rompe o gatilho do 29, ele diz que rompeu a contenção e ele se adequa à nossa regra da falha de pullback. Então agora a obrigação do preço é continuar o movimento de subida. Mas lembrando que a gente ainda tem o gatilho do 23 que não foi rompido. Mas a obrigação do preço agora é ir na máxima do candle 28, renovar pelo menos essa máxima. Vamos ver o que ele faz. E foi exatamente o que ele fez. Ele foi lá na máxima do candle 28, capturou um pouco dessa liquidez, rompeu a máxima do candle 31, rompeu 50% novamente do diário e rompeu o gatilho do 23. E agora não tem nada, teoricamente, que segure esse preço para a máxima do 23, para chegar até a máxima do 23. Vamos ver o que o preço vai fazer. Apesar de que ele chegou na máxima do micromovimento, tá? Mas a obrigação do preço é continuar essa subida. Lembrando que ele chegou num ponto forte ali de compra, que era o gatilho do 18, então assim é um bom ponto de compra esse daqui, tá? O candle 33 fecha acima de seus 50%, mas não rompe a máxima do candle 32, tá? Mas fecha acima de seus 50%, acima de 50% do diário, acima de 50% do micromovimento. Então a obrigação do preço ainda é continuar esse movimento de alta. O candle 34 renova a máxima do candle 33, mas ele fecha como um candle negativo. Quando ele fecha como um candle negativo, ele deixa um novo micromovimento. Esse novo micromovimento vai dos 5.120,99 até os 5.112,20,
que é a máxima do 34 e a mínima do 30 e 31. Ele ainda está acima dos 50% do diário e do micromovimento, tá? Em cima dos 50% diário, inclusive. Só que ele fecha abaixo de 50% dele mesmo. A tendência primária aqui ainda é de alta. Apesar de que a obrigação do preço agora é ir na mínima do 34, tá? O preço vai até a mínima do 34. Ele renova a mínima do 34, mas fecha um doji, estilo martelo, positivo. Tá? Ele fecha acima dos seus 50%, acima de 50% do micro, acima de 50% do diário. Na verdade, ele deixa um novo micro, né? Quando ele deixa um novo micro, ele fecha abaixo desse novo micro. Ele fecha em cima de 50% desse novo micromovimento. Apesar de que agora a obrigação do preço é continuar um movimento de alta. Que a falha de pullback lá de baixo não foi desconfigurada ainda, tá? Ok. O candle 36, ele vai lá, testa a máxima do 35, tá? Vem aqui, testa o gatilho do 31, é agredido fortemente pelos compradores, fecha acima dos seus 50%, mas ainda negativo. Ele deixa o novo micro, ele captura um pouco da liquidez aqui, abaixo do candle 35, e deixa uma liquidez acima desse mesmo candle 35 aqui, porque vários vendedores entraram aqui e deixaram seus stops ali um pouco acima. Tá? Então, como ele fez um novo movimento, um movimento de baixa, ele também deixou uma nova fibra, que vai da mínima do 35 até a máxima do mesmo 35. A máxima é 5.118,88 mais ou menos, e a mínima 5.115,86. Desse novo micromovimento, ele fecha acima dos 50%, tá? Só que fecha abaixo do diário, então ele está ali encurralado. Lembrando que a gente está chegando no nosso último candle, né? A obrigação do preço agora é um pullback para romper novas máximas. Tá? A máxima é essa do micromovimento, tá? Ok. O 37, ele faz um novo movimento, um movimento de correção, né, para alta, só que já dá alvo ali na máxima do micromovimento. Ele fecha um candle positivo, ele fecha um candle de força, mas ele dá exatamente alvo na máxima daquele micromovimento, tá? Fecha acima de 50% do diário e também deixou um novo micromovimento, né, que vai da mínima do 36 até a máxima do 35, 36 e 37. A mínima ela está em 5.113,25 e a máxima no 5.118,88. A obrigação ainda é a anterior, ainda é romper ou renovar a máxima do 23, que ele ainda não foi lá. Ele renova a máxima do micromovimento, mas é agredido e devolve o preço para baixo. Quando ele devolve o preço para baixo, ele deixa um novo micromovimento. Novo micromovimento que vai da máxima do 38, 5.119,89, até a mínima do 36, 5.113,25. Agora ele fechou abaixo de 50% do diário, abaixo dos 50% do micromovimento. Ele não chegou a falhar o pullback para a máxima, porque ele não rompeu a mínima do candle anterior e não tinha gatilho para ser rompido. Assim, ele tem a obrigação do preço aí agora abaixo do 36, mas é só um pullback. Beleza, o candle 39 foi lá, testou a máxima do micromovimento e foi até a mínima do micromovimento também, até a mínima do candle 36. Então, ainda não cumpriu com a sua obrigação porque ele não chegou nem a renovar a mínima do micromovimento, mas ele já deu alvo, tá? É uma região onde o preço está barato.
ao 40 ele consegue renovar a mínima do 39. Só que já era a mínima do micromovimento, certo? Como era a mínima do micromovimento, ele é uma região de força e ele conseguiu renovar, cumpriu com a obrigação de candle dele, mas ele devolve o preço para cima, ele faz um candle positivo. Bom, lembrando que o candle 40 é o nosso último candle, então nós terminamos a nossa análise por aqui.